É isso, gente. Nas regiões pobres e afastadas do centro de São Paulo, o risco de morrer de Covid-19 chega a ser 10 vezes maior. É o que mostra uma pesquisa que acaba de ser divulgada pela Prefeitura de São Paulo. E para análise, os distritos da capital foram divididos de acordo com os índices de exclusão. Vamos juntos dar uma olhada aqui, ó. Os bairros mais vulneráveis são esses que você vê na cor laranja mais escura. São locais com menor qualidade de vida, de igualdade e também de desenvolvimento humano. A gente vê que são os bairros, de fato, na periferia de São Paulo. Agora vamos comparar, olha só, os bairros que concentram mais mortes por Covid-19. São esses com as cores mais fortes. Tá vendo? Do lado direito aí do seu vídeo. Dá para ver que existe uma relação muito grande, né, entre os bairros mais pobres com os bairros onde ocorrem mais mortes. A pesquisa mostrou ainda que nas regiões com melhores condições sociais, 90% das mortes se concentram nas faixas de idade acima de 60 anos. Entre a população mais pobre, olha isso, as mortes aumentam muito já a partir dos 40 anos. E nesses bairros, quem tem entre 40 e 44 anos sofre um risco 10 vezes maior de morrer por causa do novo coronavírus do que quem mora nos bairros mais ricos. São muitos os fatores que explicam esse número. Falta de acesso à saúde, alimentação precária, que piorou com a falta de emprego, de dinheiro, doenças não tratadas também. Bruna Vieira foi até a Zona Sul de São Paulo e explica pra gente um pouco melhor tudo isso. Oi, Trali, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Nessas áreas da cidade que concentram os piores indicadores sociais, a chance, o risco de se morrer pela Covid-19 é a maior em todas as faixas etárias acima dos 30 anos. Isso é o que traz esse levantamento que foi divulgado. E é claro que essa informação preocupa muito, né, quem vive nessas áreas mais vulneráveis. Isso porque nessas regiões mais extremas da capital paulista, a facilidade, a probabilidade do contágio aí pelo novo coronavírus acaba sendo maior por conta das condições de vida. Porque a gente está falando de muita gente que mora em casas muito pequenas, com muitas pessoas lá dentro. E essas pessoas, esses moradores, acabam sentindo uma maior necessidade de ir para a rua. Então, essa situação, dessa condição de vida mais difícil, tem que ser levada em conta quando a gente fala da necessidade do isolamento social. E essas pessoas também, quando procuram serviços de saúde, tem um hospital aqui do Campo Limpo, a cerca de 4 quilômetros aqui da área. Tem muitos moradores também que reclamam das condições do atendimento. E isso também tem que ser levado em conta quando a gente fala de pessoas ficando doentes e apresentando sintomas da doença. Veja agora a nossa reportagem. Paulo Andrade de Moura morreu aos 60 anos. A suspeita, Covid-19. A família dele, que já vive o luto há mais de um mês, tem se preocupado com o comportamento da vizinhança no Capão Redondo, na Zona Sul. Olha, a circulação aqui não para. As ruas estão totalmente lotadas, porque como ninguém está trabalhando, então o pessoal vai para a rua mesmo. Eu não estou vendo assim um cuidado especial das pessoas, né? Eu não estou vendo as pessoas se cuidando como deve ser, usando máscara, álcool gel. Baseado no que vimos hoje de manhã, parece até que a doença não chegou até aqui. Crianças jogam bola na rua, o movimento nos pontos de ônibus e nas calçadas é grande. Tem muito comércio de portas abertas. Um dos líderes comunitários do Capão Redondo explica por que tem sido difícil manter a quarentena por aqui. Você ficar um mês dentro de um espaço de 5 metros, a pessoa não tem condições psicológicas, então ela nega a questão da existência do vírus e sai para a rua para conversar. O domingo, principalmente, foi um dia bem atípico, porque as pessoas estavam quase há um mês dentro de casa, então eu vi as ruas lotadas. E o cenário é mesmo preocupante. Em apenas uma semana, o número de casos do novo coronavírus aumentou 113% no Capão Redondo. Ainda na Zona Sul, na Pedreira, o aumento foi de 72%. E no Jardim Helena, na Zona Leste, alta de 86%. A doença avança pela periferia e atinge com força a população preta e parda, que vive exatamente nos bairros mais afastados, como mostra esse mapa da rede Nossa São Paulo.
Os bairros em cores mais fortes concentram essa população. E uma análise feita pela Prefeitura da capital e por pesquisadores do Observatório Covid-19 mostrou que pessoas pretas têm 62% mais chance de morrer pela doença do que pessoas brancas. A gente está com dois problemas. A gente está com um problema relacionado à pobreza da questão da infecção e a gente também está com um problema como essas pessoas estão chegando nos serviços de saúde, né? Elas podem estar demorando para chegar. Uma das explicações é o acesso mais difícil à saúde. Esse outro mapa mostra a concentração de leitos de UTI na região central. Na periferia, em cores claras, muitos bairros nem têm UTI. Garantir o pronto acesso a tratamento, tem até planos de pensar em como se poderia monitorar essas pessoas para elas não chegarem aos hospitais em um estado grave. É algo que a gente vive denunciando aqui no SP1, né? As periferias, elas tinham que ter o suporte maior de tudo, do Estado, da Prefeitura, enfim. E elas ficam muito, assim, vulneráveis do ponto de vista de estrutura em relação à saúde. Vamos voltar ao vivo aqui com o Paulo Menezes, que é o coordenador do controle de doenças do Estado de São Paulo. Paulo, você acabou de ver essa reportagem. Ela é uma denúncia gravíssima que mostra exatamente isso, como é fundamental que a gente tenha mais acesso nas periferias de saúde pública. De que maneira que vocês estão trabalhando essa questão? O que é que vocês estão fazendo para ajudar as pessoas da periferia? Sem dúvida, Tari. Essa é a imagem da desigualdade social e suas consequências trágicas para a população menos favorecida. O que estamos observando aqui no município de São Paulo não é muito diferente do que foi observado em outros lugares. Nova York, por exemplo, onde a mortalidade foi maior entre os negros e os hispânicos, os mais pobres daquela sociedade, infelizmente. Então, em relação à saúde, o que nós temos é a ampliação, em primeiro lugar, estrutural, a ampliação principalmente da cobertura de atenção básica, atenção primária, através da saúde da família nas áreas periféricas. Uma boa parte das áreas periféricas é coberta pelo Programa de Saúde da Família, mas isso não basta. Então, nós temos trabalhado no sentido de fazer a integração de serviços municipais que atendam as pessoas com quadros agudos com os serviços estaduais que têm maior complexidade para aqueles casos que necessitam. Mas é uma situação realmente complexa.